organização da nossa tabela periódica aí. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Tá aqui, organização da nossa tabela. E por que, né, gente, que começaram a ter essa preocupação, né, a fazer essa organização, a deixar os elementos químicos todos em um só lugar, para facilitar a consulta deles, né? Quando fosse necessário saber qualquer informação desses elementos. Então, se estivessem todos organizados no mesmo local, seria muito melhor, né? Muito mais acessível essa consulta. E, além disso, o aumento, né, do número de elementos descobertos. Então, como eram bastante, eles começaram a se preocupar, né, com esse número e decidiram então organizar. Então, quando a gente fala em tabela periódica, que seria isso, né? Teria uma definição, né? Teria um conceito que eu posso usar para tabela periódica? Então, a gente procura, né, definir a tabela periódica como sendo um esquema que permite classificar e organizar os elementos químicos em função de suas propriedades e características. Então, seria esse o ponto de partida para essa organização da tabela. Então, tá aqui as três tentativas que eu separei para a gente comentar rapidinho. A primeira são as tríades de de Boisnet, a segunda, o parafuso telúrico de Champ-Courtos, e a terceira, a lei das oitavas de Newton. Então, vamos falar um pouquinho das tríades aqui. Como o próprio nome já diz, o que ele fez? Ele agrupou três elementos químicos, né, com propriedades químicas semelhantes, e o peso atômico desses elementos, né, ele sempre procurava fazer uma média, tá? Aritmética, né, do peso dos elementos externos para achar o do meio, né, para completar o trio ali. Então, essa era a técnica utilizada, levando sempre em conta essas propriedades químicas bem próximas, bem semelhantes. Então, olha aqui o nosso primeiro trio. Nós temos o lítio com massa atômica 7 e o potássio com massa atômica 39. Que ele fez? Somou essas duas massas, né? Dividiu por 2, a tal média aí, achou a massa 23, que é a massa do nosso elemento sódio. Então, organizou eles e deixou ali. Um outro grupo, né? Um outro trio. A gente tem o cloro com massa atômica 35 e o iodo com massa atômica 127. Fazendo a média dessas duas massas, ele achou como valor 81, que é muito próximo da massa do bromo, que é 80. Então, foi quem foi encaixado ali completando o trio, né? E por que não deu certo, Lília, essa organização? Porque eles começaram a verificar, né? Acharam que era uma ideia boa, que seria válido, mas aí eles viram que caberia mais elementos do que três, né? Eles tinham quatro elementos com propriedades muito próximas. Um exemplo seria essa nossa segunda tríade aqui, entre o cloro, o bromo e o iodo. O flúor entra ali tranquilamente, devido a essas propriedades aí serem muito próximas, tá? Então, por isso, essa organização foi abandonada. Aí veio o parafuso telúrico de Champ-Courtos. O que ele imaginou? Organizava os elementos, né, em ordem crescente de massa atômica, tá vendo? Até agora, as tentativas que haviam, todas levavam em conta a massa atômica dos elementos, né, conhecidos até então. Aí ele pegava esses elementos e agrupava
num formato de um parafuso, aquele espiral, né? Aquela partezinha do parafuso que tem aquelas voltas, de 45 graus, tendo 16 elementos em cada volta. E ainda ele colocava os elementos, né, que tinham características mais próximas um debaixo do outro. Então vocês imaginam a confusão que era para consultar essa organização aí do parafuso telúrico. Claro que não ia dar certo, né? Então, justamente devido a essa complexidade, né, que ficava difícil para chegar, consultar e compreender essa organização feita por ele, foi abandonado, né? Eles não deram nem muita ideia para essa organização feita por ele. Aí vem a terceira, né, que é a chamada Lei das Oitavas de Newlands. O que Newlands fez? Ele pegou os elementos e os organizou em colunas, em ordem crescente de seus pesos atômicos, de suas massas, né? Como que era essa organização? A primeira coluna continha 7 elementos e o oitavo elemento, né, era quem ia abrir a próxima coluna, né, seria o primeiro. As propriedades físicas dele era bem próxima daqueles 7, tá? Então, ele sempre colocava, né, iniciava a próxima coluna com um elemento que tinha propriedades físicas semelhantes àquela coluna anterior. Então, a cada 8 elementos, né, repetiam-se as semelhanças físicas e químicas, ele iniciava a outra coluna com um oitavo elemento. Então, a primeira organização que usou a estrutura de tabela, né? A organização feita em tabela. Olha como que era a tabela dele, tá vendo? Primeira coluna nossa tinha hidrogênio, lítio, né? Aí na mesma coluna aqui, tinha carbono, nitrogênio e oxigênio. E assim ele foi organizando, tá? Aqui vocês podem ver, ó, aqui na quarta coluna, verdinha, tinha 2 elementos iniciando lá, ó, cobalto e o níquel, tá? Então, foi essa organização. Mas Newland, gente, ele, além de cientista, ele era um grande admirador da música. Então, ele fez essa organização, né, quando ele foi questionado por que organizar assim, além das propriedades, como que ele chegou, né, nessa estrutura, ele colocou que essa organização dele foi em cima das notas musicais. Então, quando ele faz essa afirmação, né, que fez essa comparação, a comunidade científica não aceita a tabela, acha aquilo ridículo, acha que é um absurdo e ele vira chacota. Então, abandono essa organização feita por ele por conta disso. Mas a estrutura, né, tá aí, bonitinho, os quadradinhos. Então, daqui começa essa ideia de realmente organizar em tabela. Chegamos, então, na classificação de Mendeleev e Meyer. O que acontece aqui? Nós temos 2 cientistas, né, que trabalhavam independentemente, tá? Um não sabia do estudo do outro, né? O russo Dmitry Ivanov Mendeleev e o alemão Lothar Meyer. Então, eles estudando independentemente, né, chegaram na mesma conclusão. Só que Mendeleev apresenta primeiro, tá? Esse estudo, e Lothar é que faz, a Meyer, né, é que faz a reclamação que ele também havia estudado, né, e chegado no mesmo esquema. Então, o que eles fizeram? Dispuseram os elementos em colunas verticais, né, em pé, em ordens crescentes de seus pesos atômicos. Olha a organização em massa atômica ainda aqui. De modo que os elementos situados em uma mesma horizontal apresentassem propriedades semelhantes. Então, ó, eu tenho as linhas verticais e as linhas horizontais, igual a gente trabalha hoje. Quando necessário, deixaram espaços vazios, de tal forma que as linhas só contivessem elementos de propriedades químicas semelhantes. Então, olha a sacada que eles fizeram, que eles tiveram, né?
organizar os elementos, levando em conta a massa atômica, né? E as propriedades químicas semelhantes. E deixava ali o quadrinho vazio, quando não tinha um elemento para completar, para seguir a ordem, né? E aí, embora, né, esse critério da construção das duas tabelas fosse o mesmo, a ordem crescente das suas massas atômicas, Meyer baseou principalmente nas propriedades físicas dos elementos e Mendeleev nas propriedades químicas, tá? Então, tinha alguma diferença entre eles aí. Aqui está o esboço, né, da organização da tabela apresentada por Mendeleev. Então, o mérito, né, do trabalho ficou com o Mendeleev, que, como vocês sabem, né, é considerado o pai da tabela periódica. Por quê? Porque ele conseguiu, né, além de divulgar primeiro, né, o seu trabalho, como eu já falei com vocês, mas ele era um cara genial mesmo, porque ele conseguiu prever massas atômicas dos elementos, né, que ainda viriam a ser descobertos, e essa precisão dele, né, foi muito próxima. Então, né, a gente tem diferenças de décimos aí de massas de elementos que ele determinou naquela época. Tá vendo aqui, ó, que aí tem o símbolo do elemento e a massa, ó, Ca40 tá aqui. Mas olha aqui, eu tenho alumínio 27,8 e tenho aqui, ó, um elemento que ainda não foi descoberto, não tem o símbolo e tem a massa aqui de 44. E quando foi descoberto, bateu, né, uma proximidade muito grande. Então, por isso Mendeleev leva esse mérito todo aí. E ele foi deixando vários espaços, né, dentro da tabela para ser ocupado por elementos que ainda viriam a ser descobertos, esses tracinhos aqui, além das previsões da massa desses aqui que ele conseguiu fazer. Tá? Então, assim, brilhante a organização feita por ele. Então, por isso ele leva o mérito, né, e é denominado o pai da nossa tabela periódica. A última contribuição, né, que a gente tem para chegar na tabela periódica que nós trabalhamos foi de Henry Moseley, tá? O que ele fez? Foi ele, gente, que usou essa organização em números atômicos que nós trabalhamos hoje, né? Porque a nossa tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, mas por que esse Mendeleev tinha feito a organização da outra com tanto sucesso? Mas na tabela de Mendeleev havia algumas inversões de alguns valores de massas atômicas, tá? Às vezes um valor maior vinha antes de um menor. Por quê? As propriedades eram mais próximas desses elementos, então ele fazia essa inversão. Aí, a partir do momento que Moseley consegue fazer essa relação, né, e organizar dessa maneira, ele acaba com esse problema. Então, mostra, né, que realmente a melhor organização é em cima do número atômico dos elementos. Então, com isso, né, ele usou para fazer essa organização a seguinte afirmação: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos e não da massa, né? Como eles haviam feito anteriormente. Por isso, o sucesso maior, né, e perdurar até os nossos dias. Na tabela periódica, nós temos os elementos ali arranjados horizontalmente em sequência numérica de acordo com seus números atômicos, resultando o aparecimento de 7 linhas horizontais, os nossos períodos, tá? E como que esses elementos químicos foram colocados ali? Como que foi determinado a representação, os símbolos desses elementos? Então, eles precisavam chegar numa conclusão, né? Precisavam determinar símbolos de elementos que fosse universal, que fosse reconhecido em qualquer parte do mundo, independente da
língua, né, que fosse utilizada naquele local. Então, o que eles pensaram? Vamos utilizar o nome dos elementos em latim, para que a gente consiga, dessa forma, fazer as suas representações, né? Criar os seus símbolos atômicos. Então, os símbolos dos elementos que nós encontramos são todos, né, dos nomes dos elementos em latim. A nossa língua portuguesa, né, ela é derivada do latim. Então, muitos dos elementos, os seus símbolos, né, as suas iniciais, coincidem com o nome em português, tá? E quando fosse necessário, eles utilizavam uma segunda letra. Caso, né, já tivesse um elemento que tivesse o símbolo C, como é o caso do carbono, aí veio o césio, por exemplo. Então, o símbolo do césio é CS, o cálcio, Ca, tá? Assim era utilizado a segunda ou terceira letra da composição daquele nome. E a regra é a seguinte: a primeira letra sempre maiúscula e a segunda, quando necessário, minúscula, tá? Então, cuidado. Isso é regra, isso é determinação. Então, se você coloca lá na prova a primeira e a segunda letra maiúscula, está errado. No simulado de vocês, naquela questão que pedia o símbolo dos elementos, teve aluno que colocou os símbolos certinhos, mas ele me coloca as duas letras maiúsculas. Eu não posso dar o ponto da questão, tem que cortar, tá errado. Se fosse lá na prova do PISM, ia perder. Então, guardem isso. Primeira letra maiúscula e a segunda, quando tiver, sempre minúscula. E os elementos, gente, antigamente, eles eram denominados, né, em homenagem a quem o descobria, o local onde eles foram encontrados. Então, tinha essas questões. Hoje em dia, a regra também já mudou, tá? Daqui a pouco eu volto aqui. Então, olha aqui, um exemplo, né, de onde a inicial em latim não coincide com o nosso português. Então, a gente tem aqui o elemento chumbo, que em latim era denominado plumbo. Então, por isso, o símbolo dele é o quê? PB. O P, né, maiúsculo, e o B, que é a segunda letra, porque já tinha o fósforo, né, que tem o P também como símbolo, utilizou o B minúsculo ali para diferenciar. Aqui, a gente tem o elemento cúrio, que recebeu esse nome, né, em homenagem a quem o descobriu, que foi a Madame Curie, Marie Curie, tá? Ela era conhecida como Madame Curie, né, uma cientista, né, que ela começou a trabalhar com o marido e eles, junto com Rutherford, foram os primeiros estudiosos da radioatividade dos elementos, né? E foi ela que descobriu o cúrio, né, que recebeu esse nome devido ao sobrenome Curie e cujo símbolo é Cm, tá? Então, hoje, né, para não ficar dessa forma, nós não, a UPAC ela não aceita mais essa homenagem, tá? A gente usa uns símbolos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui a tabela periódica, né, da forma que ela se encontra hoje. Aí eu mostro para vocês ali, se eu não me engano, dos 113 para frente já usa essa nova regra de nomenclatura aqui. E nós temos aqui a contribuição de Glenn Sabor, que ele coloca, né, acrescenta na década de 50 os elementos que têm massa atômica entre 94 até 102, tá? Os chamados elementos transurânicos, que é aquela segunda linha que fica lá no pé da nossa tabela periódica, tá? Que foi colocado logo abaixo da série dos lantanídeos, que é denominado os nossos actinídeos, tá? Então, essa aí foi a última incorporação, né, da tabela em 1950. Claro que depois disso, alguns elementos foram sendo descobertos, né? Então, para os 102. Hoje, a nossa tabela já é composta por 118 elementos, tá? Mas não foram tantos, né, como ele colocou para a gente nessa época aí. Então,
feito esse parênteses aí para falar sobre os símbolos dos elementos, então vamos voltar à organização que a gente começou a falar lá dos períodos. Então, o que que eu tenho aqui? Né? Os nossos períodos ou séries. Qualquer dessas duas identificações servem, tá? Para identificar os períodos. São as nossas linhas, né? Ou filas, como está aqui denominado, horizontais da tabela periódica, né? Que vocês sabem. São 7 e indicam os níveis ou camadas preenchidas com os elétrons, né? Aquelas camadas que foram determinadas, né, lá no modelo de Bohr, né, que complementou o modelo de Rutherford. Aí tá aqui, ó, tá vendo? Os nossos 7 períodos, até a nossa tabela aqui colocou, né, o elemento 119, ó. Esse aqui que é o símbolo que eu falei com vocês, que agora é utilizado, ó, U, H, U, tá vendo? U, U, T, aí, ó, U, Q, tá vendo? Segue essa regra que é agora pelo IUPAC, ó. Todos o U só muda a última letra, ó. Q, P, H, S, O. E esse 119 aqui, ó, tem o M, tá? Mas ele ainda não é oficial, tá? Ele ainda não está incorporado, porque ainda tem alguns passos para ele passar, para ele vir a compor a tabela, que é um caminho bem árduo, tá? Até que o elemento seja incorporado na tabela periódica, né? Porque senão seria muito fácil, né? Qualquer um falar que descobriu e acrescentando elementos ali. Não demora um cadinho. Então, esse aqui que inicia o oitavo período ainda não é oficial, ainda não faz parte da nossa tabela. E, por outro lado, nós temos os chamados grupos ou famílias, tá? Que são organizados, né, em colunas verticais. E nele encontram-se os elementos com propriedades químicas semelhantes. Aí, dentro dessas famílias, dentro desses grupos, a gente vai ter uma outra divisão, tá? A gente tem os chamados elementos representativos, né, que, como o próprio nome já diz, eles têm característica que os representa, que os identificam. E uma delas é essa aqui, ó, que o número de elétrons na última camada deles, na camada de valência, é o mesmo do grupo que eles pertencem, tá? Então, isso é uma característica importante. Aí, essas famílias são numeradas sequencialmente de 1 a 18, ó, como vocês estão observando aqui, e a divisão dos nossos elementos representativos estão aqui, ó, família 1 e 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Seriam esses grupos aqui que recebem essa classificação. Essa turminha aqui, ó, que está aqui no meio, no centro da tabela, que vai da família 3 até a 12, são os elementos de transição. Olha aqui, para vocês verem como é que é essa divisão feita aqui na tabela, ó. E outra coisa, gente, a respeito desses elementos representativos. Essas famílias, elas têm denominações específicas, tá? E importantes, que é bom que vocês guardem esses nomes, porque nem sempre elas vão vir assim, ó. Família 1. A família 1 é também reconhecida, denominada como a família dos metais alcalinos. Aqui encontram-se todos os elementos que apresentam um elétron na última camada, na chamada camada de valência. Aqui, os elementos da família 2 são também denominados como alcalinos terrosos, tá? Ou metais alcalinos terrosos. Aqui, os elementos são colocados, né, aqueles que se encontram com 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Aqui na família 13, tá? O nome do grupo é do elemento, né, do primeiro elemento ali que compõe aquele grupo, tá? Que é o boro, por isso é denominado grupo do boro.
assim como os elementos da família 14, que são identificados como os elementos da família do carbono, e da 15, que são os elementos da família do nitrogênio, tá? Os elementos situados aqui, todos apresentam 3 elétrons na última camada, tá? 4 e 5. Já os elementos da família 16, eles são também denominados como calcogênios. Os elementos aqui situados apresentam 6 elétrons na última camada. Os da 17 são os halogênios, aqui eles vão ter 7 elétrons na última camada, e o da nossa última coluna aqui, da nossa última família, da 18, são os chamados gases nobres, que, com exceção do hélio, vão apresentar 8 elétrons nessa última camada, tá? Antigamente, a nossa classificação aqui, a nossa denominação de famílias, ela não era sequencial assim de 1 a 18, tá? Devido a essa divisão dos elementos representativos e de transição, a gente tinha também, junto com o número que identificava a família, uma letra maiúscula, tá? Os representativos vinham o número e a letra A. Aí era assim, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A ou 0, tá? E aqui no meio, os de transição recebiam os números com a letra B acompanhando. Muito mais confuso, né? Então, essa mudança aqui foi bem melhor e nos facilitou bastante. Então, tá aí, ó, no meio do centro, como eu disse, os elementos de transição. Professora, por que que tem diferença? Tipo, tem algumas tabelas que vai até a sétima linha completa, que nenhuma Uhum. que se mostrou alguns slides atrás, e tem outras que vem tipo, faltando alguns elementos. Então, por quê? Elas ainda não foram atualizadas, tá? Lembra que eu falei com vocês que até o elemento ser incorporado à tabela é um caminho bem difícil que ele percorre, porque aí ele é apresentado, né? Quem descobre e apresenta o elemento, ele passa por várias etapas, por vários grupos, tá? Que vão estudar e verificar se aquelas características que o elemento apresenta são exclusivas, né? São só deles mesmo, se realmente é um elemento novo. Então, só depois de passar por tudo isso é que ele é incorporado à tabela periódica. Né, pela IUPAC, que é o órgão responsável, né, que dita para a gente essas regras, eles já aceitam a tabela com 118 elementos. Tá? Só que tem algumas editoras que ainda não fizeram essa atualização. Então, vão ter tabelas que vão vir até o 115, né, que acho que foi a última e antes dessa atual, e as mais atualizadas vão trazer até 118, certo? Uhum. E o que que significa aquele UU que tinha no final dessa última linha? Acho que Ah, por tá. causa disso eu não Ali, peguei. ele, né, como eu expliquei para vocês, os elementos antes, né, da IUPAC criar essa regra, eles, os nomes eram sempre referentes, ou quem os descobriu, ou o local onde eles foram descobertos, tá? Então, os nomes sempre remetiam essas duas homenagens. Só que aí, depois, né, desse elemento 112, né, que foi colocado ali na faixa embaixo da tabela, nos elementos que são conhecidos como actinídeos, aí o PAC resolveu parar, né, falar assim, não, chega, agora não vamos ter mais essa questão de homenagear. Então, eles criaram a regra, que a partir do elemento 115, se eu não estou enganada, se eu não me falha a memória, os símbolos todos seriam, né, independente de onde, por quem fosse descoberto, seria dado assim. Todos começavam com esses dois U's e ia mudando a terceira letra para diferenciar os elementos, tá? Dizendo assim que não ia ter mais essa, assim, né, vamos colocar assim, um privilégio para alguns e para outros não, tá? Por isso que eles fizeram essa
regrinha que a gente segue a partir de então. Mas esses dois U's querem dizer alguma coisa? São tipo uma abreviação? Os dois U's aí, que no caso é usado, Isso. não, foi só mesmo assim. Vamos estudar, vamos ver como que a gente pode fazer. Aí eles determinaram, sendo essas duas letras U's aí, a variação da terceira, tá? Ah, sim. Não é nada assim específico, não. Uhum. Entendi. Obrigado. Nada. Então, olha só. Tá ali. Então, essa, gente, que eu acabei de mostrar para vocês aqui atrás, né? Essa divisão entre elementos de transição e elementos representativos é uma, vamos colocar assim, é uma primeira divisão que a gente faz na tabela para que a gente possa conseguir consultar as informações. Então, a gente costuma fazer separações dessas famílias e desses períodos. A maior, a mais abrangente, seria essa daqui, em elementos representativos e elementos de transição. A gente tem uma outra que a gente vai ver agora. A gente tem os metais, né, que, como vocês sabem, são a maioria dos elementos que compõem a nossa tabela periódica, tá? Essa partezinha em vermelho que está destacada aqui na apresentação. E eles têm características muito marcantes, né? Que quando a gente fala em metais, essas características logo são lembradas. Eles são eletropositivos, são sólidos, né? A temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius de 1 atm, com exceção do mercúrio, que é o único metal encontrado líquido nessas condições. Tem um brilho característico, são maleáveis, fáceis da gente transformá-los em lâmina, dúcteis, né, que podemos colocá-los, né, na forma de fios, bons condutores de calor e eletricidade. E temos um outro grupo, né, que são os chamados ametais, tá? Que tá nessa coloração verde aqui, esse grupinho aqui da nossa tabela. Que, como o próprio nome já diz, eles são os não metais, portanto, as suas características são opostas, né, a dos metais. São eletronegativos, quebradiços, opacos, formam compostos covalentes, né? As ligações covalentes dos nossos compostos moleculares, e são péssimos condutores de calor e eletricidade, tirando o carbono, tá? Que faz parte desse grupo, mas consegue conduzir bem. E essa última coluna aqui, né, gente, a família dos gases nobres, né? Ela não entra nem nessa separação de metais e ametais, tá? São os chamados gases nobres, já foram denominados gases inertes, tá? Porque acreditavam que eles não realizavam nenhum tipo de ligação por apresentarem, né, a última camada completinha aí, com 8 elétrons, como eu disse para vocês, com exceção do hélio, mas hoje já se sabe que em condições muito específicas eles podem sim fazerem ligações entre si e com outros átomos, se houver essa necessidade, tá? Mas esse grupo ele é separadinho ali e tem a sua denominação também separada. Agora, deixa eu pegar a tabela que eu separei para a gente ver hoje, tá? A tabela atual nossa aí, né? Com essa organização que eu falei para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu consigo mostrar para vocês. Cadê? Onde que eu coloquei? Tá aqui. Cadê ela? Aparece aqui só. Vamos ver. Mais uma tentativa. Deixa eu ver se vai. E ela tá aparecendo e saindo. Aqui essa também, essa. Uhum. Vou fechar aqui a apresentação. Vamos ver se ela vai aparecer. Queria mostrar para vocês, dá para a gente clicar nos elementos ali e ver algumas características. Vamos ver, tentar a última vez
Se não der, a gente encerra. Opa! Ela tá, não sei por que ela não tá ficando aqui para mim fazer, espelhar aqui para vocês, fazer o compartilhamento aqui, ó. Na hora que eu clico nela, ela sai. Tá, semana que vem a gente volta a falar um pouco mais sobre a tabela periódica e eu deixo já essa tabela que eu separei, eu queria mostrar para vocês hoje, para a gente fazer essa retomar o que a gente discutiu hoje, tá? Aí mostro para vocês, né, dos elementos, das características e das informações que a gente tem ali na tabela. Por quê? Essa tabela, gente, ela é um material de consulta que nós temos, tá? Ninguém precisa preocupar que tem que saber, tem que. Não, ali a gente tem que saber retirar as informações que a tabela tem, tá? Dentro ali da tabela, né, a que vocês vão ter lá no PISM, ela é simplesinha. Ela traz o símbolo do elemento, né, a família, período, só isso. Mas uma tabela periódica, né, número atômico e número de massa, né, também. Mas uma tabela periódica, né, completa, ela traz a distribuição eletrônica do elemento, as principais propriedades, né, aonde aquele elemento é encontrado, tá? Muita coisa, né? O nome, o símbolo, tudo ali bonitinho. É isso que eu queria mostrar para vocês. E além disso, essas tabelas também, elas trazem colorações, né, separando esses grupos de elementos aqui que a gente falou. Aí fica mais fácil da gente guardar essa representação, tá? Então, é isso que a gente tem que aprender, a retirar as informações contidas na tabela e não preocupar em tentar assim decorar aquela tabela, porque, né, qualquer prova que vocês vão fazer, a tabela vai estar lá, né? Se você sabe posição, sabe mais ou menos alguma coisa de algum elemento, você vai achar tranquilo. Lili, mas no Enem não tem tabela periódica. Não tem, gente, mas qualquer coisa que vocês precisam é fornecido no exercício. Então, não tem por que pensar em decorar, tá? Então, hoje a gente para por aqui. Aí semana que vem eu mostro para vocês mais um pouquinho